Bem-vindos a Paris! As Olimpíadas só começam no ano que vem, mas uma conquista em especial já pode ser comemorada. Pela primeira vez na história, o número de atletas homens e mulheres vai ser o mesmo numa edição dos Jogos Olímpicos. A igualdade de gênero no movimento olímpico é uma luta antiga que teve a influência de mulheres como Alice Miliar. Essa é a história de uma pessoa que transformou o esporte. Uma mulher que não era atleta e nem da elite social da época. No início do século passado, ela lutou para que suas ideias fossem aceitas pelos homens do esporte. Os homens do poder. Um novo caminho se abriu quando eles passaram a ter uma nova e indesejada presença. São poucos os registros dessa história. Mas o que existe é o suficiente para entender quem foi e o que fez essa mulher. Daqui a 7 meses vai começar uma edição histórica dos Jogos Olímpicos. Pela primeira vez após quase 130 anos, o número de atletas homens e mulheres vai ser o mesmo. O feminino é uma das marcas de Paris 2024. O rosto de uma mulher está até na logo dos Jogos. Mas se agora o esporte olímpico está, enfim, alcançando essa igualdade de gênero, é porque essa mulher fez de tudo para que outras pudessem participar. O nome de Alice Miliar não é muito conhecido porque as mulheres foram colocadas de lado, no esporte e também na sociedade. O esporte sempre foi governado pelos homens. Ela foi a primeira a lutar para ter essa voz. Alice Miliar nasceu na França em 1884. Era apaixonada por remo e nunca chegou a ser uma atleta profissional. Alice era uma grande figura da gestão. Ela mesma não foi jogadora de futebol ou campeã de atletismo. Ela dedicou sua vida a organizar o esporte, para que outras mulheres possam se emancipar, participar dos campeonatos, viajar para competir, coisas que elas não podiam fazer antes. A Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 foi um dos principais fatores que levaram as mulheres a um processo de emancipação na Europa. Os homens foram para a guerra, então eles deixaram um vazio ali. E aí as mulheres ocupavam aquelas posições previamente masculinas. Dentro desse contexto social, em 1917, aqui em Paris, foi criada a Federação das Sociedades Esportivas Femininas da França, que passou a organizar competições de algumas modalidades exclusivamente para as mulheres. 2 anos depois, Alice Miliar foi eleita a presidente dessa federação. E a casa dela, um dos apartamentos desse prédio aqui, virou a sede. Tudo parece muito simples e distante, né? Mas foi aqui que ela decidiu fazer uma tentativa ousada para a época e que se tornaria um ponto fundamental na história das mulheres no esporte. Alice escreveu uma carta para o poderoso Barão Pierre de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos em 1896, uma edição que foi exclusiva para homens. As mulheres começaram a participar nos jogos seguintes, em Paris, mas eram poucas e apenas em modalidades praticadas pela aristocracia, como tênis e esgrima. Mas tudo mudaria depois do início da Primeira Guerra. Elas se sentiram muito poderosas, vamos supor assim, porque elas viam quanta força física elas tinham. Na carta, Alice pediu para que o Barão Pierre de Coubertin aceitasse a participação de mulheres em algumas modalidades, principalmente no atletismo, a mais nobre dos jogos e considerada a mais masculina de todas elas. Mas Pierre de Coubertin era contra. Pessoalmente, eu não aprovo a participação de mulheres em competições públicas.
Nos Jogos Olímpicos, o principal papel delas deve ser coroar os vencedores. Pierre de Coubertin fez muito pelo esporte olímpico, mas pouco para integrar as mulheres. Depois da recusa do Comitê Olímpico, Alice Milliat decidiu organizar algo grandioso para as mulheres por conta própria. Em 1922, então, ela criou os Jogos Olímpicos Femininos. A primeira edição foi realizada aqui no Centro Esportivo Pershing, em Paris. Hoje, com uma pista de atletismo e um campo. Mas na época, onde estão essas árvores, ficavam as arquibancadas. E adivinhe, os Jogos Femininos foram um sucesso. Essas são imagens raras. A primeira Olimpíada Feminina contou com 77 atletas de 5 países, protocolos e provas iguais às dos homens. As arquibancadas cheias são só um exemplo da aceitação do público e da imprensa. Aquilo foi um sucesso muito grande, muita gente foi para lá e isso começou a mexer com a situação. Assustados com a repercussão, os homens que comandavam o COI proibiram o uso do termo olímpico no nome dos Jogos Femininos. E convocaram Alice para uma reunião com o intuito de acabar com aquela competição feita apenas por e para mulheres. E foi aí que, de forma muito inteligente, ela alcançou seu principal objetivo. A Alice disse a ele que olímpico era um nome que não tinha dono, era um nome, mas que ela poderia tirar o nome olímpico se ele, se o Comitê Olímpico Internacional incluísse pelo menos ali algumas provas de atletismo nos Jogos de 1928. Na mesma hora ela virou o jogo. Nas Olimpíadas de Amsterdã, em 1928, pela primeira vez, as mulheres participaram da modalidade mais nobre dos Jogos. E lá estava ela, a única mulher entre os juízes, Alice Milliat. Ela é uma figura extremamente importante na história e hoje é uma inspiração, um modelo, porque ela verdadeiramente lutou para que as mulheres tivessem acesso ao esporte. De lá para cá, aos poucos e sem nunca deixar de enfrentar preconceitos, as mulheres foram ganhando mais espaço no esporte mundial. Para que mais de um século após a criação dos Jogos Femininos, uma edição das Olimpíadas enfim tivesse o mesmo número de homens e mulheres. Eu acho que de onde estiver, ela deve estar muito orgulhosa de ver que enfim alcançamos aquilo que ela batalhou para conseguir. Mulheres ainda são raras em cargos administrativos no esporte. Na França, Béatrice Barbus, vice-presidente da Confederação de Handebol, é uma exceção. Para mim, ela representa a primeira de nós, esportistas e mulheres dirigentes do esporte. Ela ousou, em um mundo machista, querer que todas as mulheres praticassem esporte, independente da nacionalidade e da classe social. Se eu fico cansada hoje em dia, imagine ela naquela época. O legado de Alice Milliat está presente em cada mulher que dedica sua vida ao esporte. Abriu portas, porque cada uma dessas mulheres aqui foi referência para outras gerações que estavam chegando, até chegar na minha referência de geração, e hoje eu poder ser uma referência para as próximas gerações. Então isso é impagável. Porque quando você está falando de igualdade, você não está colocando a gente mais empoderada do que o homem. A gente está colocando a gente igual aos homens. Então, para mim é uma coisa natural. Da mesma maneira que ela brigou lá atrás para a gente ter o que a gente tem hoje, a gente briga hoje para as próximas gerações terem um pouco mais do que a gente tem hoje. Então acho que esse é um legado que a gente vem deixando da melhor maneira possível dentro da nossa profissão. Os Jogos Femininos passaram a ser chamados de Jogos Mundiais e duraram até 1936, quando foram extintos pela força das federações internacionais. Alice morreu 20 anos depois. Os Jogos de Paris 2024 também vão servir para resgatar a memória dessa mulher. Essa arena aqui, que ainda está em obras, vai receber as competições de ginástica rítmica e badminton nas Olimpíadas do ano que vem. E a esplanada da arena vai se chamar Alice Milliat. A figura de quem lutou por todas as mulheres finalmente está sendo reconhecida.
A estátua do Barão de Coubertin decora a entrada da sede do Comitê Olímpico da França há décadas. Mas em 2021, ela ganhou a companhia de uma nova homenageada, Alice Milliat. A mulher no esporte é um ato de resistência também, e é muito importante a gente entender desde quando vem essa luta. Porque as coisas começam a acontecer e para muita gente, rápido, olha aí, as coisas estão mudando. Não, as coisas demoraram muito a mudar, ainda precisam mudar demais. Então essa trajetória é muito importante que a gente tenha consciência. E é papel do Esporte Espetacular a gente sempre trazer reportagens para que a gente possa conhecer a história, para entender a história e para revolucionar a história.